Shabbat Shalom Leikulam! Hoje é dia 2 de agosto do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 16 de Elul do ano 5783 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é juntos pegarmos a paraxá semanal da Torá, estudarmos a mesma e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para a nossa vida espiritual. Sempre lembrando que toda exposição será contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noah, isto é, aquele que decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora estudarmos mais uma paraxá da Torá. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na paraxá Ki Tavo. O nome da paraxá Ki Tavo significa quando você entrar. Uma referência de quando os Benei Israel iriam entrar na terra de Canaã e ali realizar as ofertas de Bikurim, as ofertas das primícias. Essa paraxá, nessa parte introdutória, é importante nós falarmos que ela contém 122 versículos e para você que vai estudar essa paraxá ou está estudando essa paraxá, ela abrange de Devarim, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1, até o capítulo 29, versículo de número 8. E hoje, dentro dessa paraxá, especificamente falando a Aliá número 1, eu quero trazer aqui uma temática para nós estudarmos, para nós refletirmos e para nós aplicarmos para o nosso dia a dia. E o tema de hoje é este: dando o seu melhor para Hashem, dando o seu melhor para Deus. E eu quero iniciar aqui esse shiur trazendo aqui uma reflexão do Pirkei Avot. Os sábios do Talmud, quando nós estudamos o Pirkei Avot, eles nos ensinaram que o mundo ele está mantido em três coisas. Primeiro, a Torá, o serviço a Hashem, o serviço a Deus e atos de bondade para o próximo. E aí surge a pergunta: os sábios de fato ensinaram esses três princípios? O estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de benevolência ao próximo. Qual que é a lógica desse tripé que os sábios ensinaram? Isso fica bem evidente quando nós estudamos a Ética do Sinai, nós conseguimos encontrar esses ensinamentos da Torá, o serviço a Deus e a benevolência, atos de bondade ao próximo. E aí surge a pergunta, mas qual é a relação dessas três coisas? Então, primeiro, quando nós estudamos a Torá, sem sombra de dúvida, nós conhecemos Hashem, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a sua enorme grandeza, parece redundante, mas é uma realidade. Nós conhecemos o grande, poderoso Deus. E quando nós temos o conhecimento do Eterno, quando nós conhecemos Hashem, isso vai afetar na qualidade do nosso serviço ao bendito seja Ele, ao Kadosh Baruch Hu. E sem sombra de dúvida, quando nós temos o entendimento de quem é o Deus da Torá, quando nós realizamos a nossa avodá, o nosso serviço a Deus por meio das preces, sem sombra de dúvida, nós iremos ter uma conexão mais profunda, porque vamos ter dentro de nós, dentro da nossa alma, o entendimento da grandeza de Hashem. E sendo assim, o nosso serviço vai despertar em nós uma qualidade, até porque estaremos realizando um serviço
ao Todo-Poderoso. Sendo assim, queridos, nós também somos afetados, num bom sentido, pela Torá e orientados a praticar boas ações para o nosso próximo. Então, quando nós estudamos a ética do Sinai, nós vamos ver essas três coisas que os sábios ensinaram: o estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade para o próximo. Isto é, quando nós estudamos a Torá, quando nós conhecemos a palavra do Eterno, isso melhora o nosso relacionamento com Hashem e isso melhora o nosso relacionamento com o próximo, ao ponto de nós fazermos o melhor para Deus e o melhor para o próximo. E falando em melhor, é essa temática que eu gostaria de tratar aqui nesse shiur, dando o seu melhor para Deus. E nós vamos perceber pela festa das primícias, pela festa de Bicurim, que de fato, aquele que iria praticar a festa de Bicurim, a mitzvah de Bicurim ou primícias, de fato, ele deveria fazer o melhor para Hashem. E nós vamos visualizar, nós vamos entender aqui na exposição dessa porção da Torá. Queridos, então bora entrar aqui no texto bíblico, no texto da Torá. Como começa a nossa Parashá? Eu estou aqui com a Torá em mãos e eu quero ler aqui Deuteronômio, capítulo de número 26, o verso 1 e o verso de número 2. É assim que começa a nossa porção semanal da Torá. O que ocorrerá é que ao entrar na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como uma herança, você tomará posse dela e se estabelecerá nela. Versículo 2. Então você tomará dos primeiros frutos, dentre cada fruto do solo, que você colheu na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você. Você os colocará em um cesto e irá para o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer seu nome repousar. Livro de Deuteronômio, capítulo 26, e acabamos de ler aqui o verso 1 e o verso de número 2. E nós já aprendemos logo de cara, pela leitura desses dois versículos da Torá, que a Torá, ela sem sombra de dúvida, está falando de Bicurim, ou festa das primícias. E começamos então agora, queridos, fazer uma análise nesses dois versos. Se nós repararmos no verso de número 1, a Torá nos diz: o que ocorrerá é que ao entrar na terra. E aí surge a pergunta: o que significa esse termo quando entrar na terra? Porque é assim que começa a nossa Parashá. Então, quando nós lemos aqui o versículo de número 1, isso significa que eles, o povo de Israel, iriam entrar na terra, eles iriam conquistar a terra, eles iriam dividir a terra, e aí sim, eles iriam começar a cumprir esse mandamento de Bicurim. Então o Rashi, ele explica para nós aqui o versículo 1, dizendo que o povo de Israel, eles iriam entrar na terra, e entrando na terra, eles iriam conquistar a terra. Nós conseguimos visualizar isso no livro de Josué, o primeiro livro dos profetas, onde o povo de Israel, eles conquistaram ali a terra de Canaã, e posteriormente, assim que eles dividissem a terra, aí sim, eles iriam começar a cumprir esta mitzvah, esse mandamento da Torá, que é preparar o Bicurim e levar, oferecer para Hashem. E nós vamos estar visualizando todo esse conceito aqui nos próximos versículos. Queridos, repare bem agora, olha que interessante. Para cumprir essa mitzvah, eles deveriam entrar na terra.
Então o versículo 1 diz: o que ocorrerá é que ao entrar na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como uma herança, você tomará posse dela e se estabelecerá nela. Então você tomará dos primeiros frutos. Então repare que eles iriam separar desses primeiros frutos, e nós bem sabemos que a Torá, ela está tratando de Bikurim, ou festa das primícias, e o segundo Rashi, quando interpreta o versículo 1, ele diz que o povo de Israel, eles vão entrar na terra, conquistar a terra, dividir a terra, e posteriormente eles vão começar a realizar, colocar na prática esse mandamento da Torá. Agora, repare bem, eles deveriam entrar na terra, e isso envolve realmente uma concentração, um envolvimento até chegar no ápice de cumprir essa mitzvah. E o que isso significa, já trazendo uma lição prática para nós? Significa que para nós cumprirmos uma mitzvah, um mandamento que Hashem está nos dando, nós devemos estar dentro, nós precisamos estar conectados, nós precisamos ter kavaná, nós precisamos estar 100% dentro daquilo que Deus pede para nós. Devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Então nós começamos logo de cara a perceber que, de fato, os próximos versos da Torá, Hashem, ele vai dar uma mitzvah, ele vai dar um mandamento para o povo de Israel, e este mandamento resume em separar os primeiros frutos da terra e levá-los para o local indicado. E nós sabemos que é Jerusalém, que é Jerusalém, no Beit HaMikdash, o templo sagrado. Mas, até nós chegarmos lá, nós já começamos aqui a ter alguns insights. Nós começamos aqui pelo verso 1 e 2 a captar algumas lições práticas para nós. Como, por exemplo, para cumprir esse mandamento, eles deveriam entrar na terra. E trazendo uma aplicação para nós, tudo aquilo que nós pensarmos em fazer para o eterno precisa ser o melhor, e nós precisamos estarmos 100% concentrados e conectados com aquilo que Hashem nos pede. E, por exemplo, a própria Torá, querido, ela nos orienta a nós colocarmos foco nos mandamentos de Deus. A própria Torá, ela nos ensina a nós colocarmos alma naquilo que nós vamos fazer para Deus, para que de fato nós façamos o melhor para Ele. Por exemplo, no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, assim está escrito na Torá: amem a Hashem, amem a Deus, o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua força. A própria Torá, ela está falando para nós, quando nós pensarmos em cumprir, seja um mandamento, nós precisamos entrar, focar, pensar 100% qual é a vontade de Hashem para nós quando estamos realizando aquela mitzvah, aquele mandamento. Isto é, precisamos fazer o melhor para Deus. E falando aqui, queridos, nos próximos versos da Torá, fica bem evidente para nós que a Torá, ela vai mostrar aqui a festa de Bikurim. E eu quero tentar trazer aqui alguns detalhes agora deste mandamento, dessa mitzvah, que é a festa das primícias, ou Bikurim em hebraico. Diz a Torá em Devarim 26:2: então você tomará dos primeiros frutos dentre o fruto do solo que você escolheu da terra que Hashem, seu Deus, está dando a você. Você os colocará em um cesto e irá para o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer seu nome repousar.
Queridos, vamos entrar aqui em alguns detalhes de Bicurim. Nós nos deparamos aqui no versículo 2 com a expressão: tomará dos primeiros frutos dentre cada fruto do solo. Na prática, como que era realizado esse mandamento? O agricultor, ele fazia ali as suas plantações, e quando os frutos eles começavam a amadurecer, os agricultores eles pegavam uma espécie de barbante e identificava esses frutos, esses primeiros frutos que começavam a amadurecer. E ali o agricultor ele dizia: isto é Bicurim, este é primícia para Hashem. Nisso daqui, nós começamos a perceber que realmente, de fato, para cumprir esse mandamento, era necessário uma concentração, um envolvimento, como por exemplo, o agricultor iria olhar para a sua plantação e ele iria identificar aquele primeiro fruto que começou a amadurecer. Ele pegaria um barbante e iria identificar esse fruto, para quando ele realmente estivesse maduro 100%, o agricultor iria colher esse fruto e iria separá-lo como Bicurim, primícias para Deus. Então, nesse sentido, nós começamos a entender pela Torá e começamos a aprender nessa paraxá que o melhor é para Hashem. E por isso que eu quero trazer essa temática, que de fato nós devemos trazer o melhor para Deus. O Midrash fala que para nós cumprirmos, quando essa mitzvah era praticada na época, bastava apenas uma fruta. Mas o Midrash fala que quanto mais frutas os agricultores eles coletassem para Bicurim, maior seria o mandamento. Sendo assim, os agricultores daquela época, eles esperavam as frutas, queridos, amadurecerem. E caso o proprietário ali, o agricultor, ele percebesse que as frutas iriam estragar, eles poderiam, por exemplo, transformar ali os figos em figos secos e as uvas em uvas passas, e assim por diante. Por quê? Qual que é a ideia? Quanto mais frutas, embora o Midrash fala que para cumprir a mitzvah era necessário uma fruta, quanto mais frutas, a mitzvah tinha um peso maior para Hashem. E aí, nós aprendemos pela própria Torá que os frutos para primícias eram 7. O trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. Então, esses 7 frutos, eles poderiam ser separados para Bicurim, ou primícias. Então, era assim que funcionava essa mitzvah. O agricultor realizava as plantações, os primeiros frutos que começavam a amadurecer, o agricultor pegava um barbante, identificava esse fruto e dizia: este é Bicurim, este é primícias para Hashem. Então era necessário uma entrada, um envolvimento, fazer o melhor para Deus. A própria festa de Bicurim, ela nos retrata e nos mostra isso claramente quando nós estudamos a Torá. E aí nós entramos agora na segunda etapa da festa, que é a preparação do Bicurim. Deuteronômio capítulo 26, verso 2, nós encontramos as seguintes palavras: então você tomará dos primeiros frutos, dentre cada fruto do solo, que você colheu da terra que Hashem, seu Deus, está dando a você, e você os colocará em um cesto. Então repare bem, geralmente quando nós vamos dar um presente, nós preparamos ali um embrulho bonito, até porque nós queremos que a pessoa ela fique impressionada com o presente que nós vamos dar para ela. Então a Torá, ela nos ensina a nós termos um cuidado ao prepararmos ali
o bicurim, isto é, pegar as 7 frutas, colocar no cesto, e aí tem outros detalhes, que é a separação das frutas, colocar as frutas em uma numeração correta que a Torá ordena. Então nós percebemos que todos esses detalhes, tanto lá no início da plantação, que era necessário identificar o bicurim com um barbante, agora nós entramos na segunda etapa, que é a preparação do bicurim, onde deveria-se pegar um cesto e colocar os frutos dentro, fazer uma organização, uma separação. Isto é, exigiria de quem cumprisse essa mitzvah uma dedicação total, fazendo assim o melhor para Hashem. E entramos agora na terceira etapa de Bicurim, ou Festa das Primícias, onde a Torá vem e nos mostra o local onde se deve entregar os Bicurim. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, verso de número 2: virá para o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer o seu nome repousar. Então nós percebemos aqui, vamos recapitular, o processo para cumprir Bicurim. Era plantado as frutas, e nós sabemos que são 7 frutas. Quando essas frutas começavam a amadurecer, o proprietário, o agricultor, ele identificava essas frutas e diziam: este é bicurim, este é primícias para Hashem. Quando as frutas chegavam no ponto da colheita, os proprietários, os agricultores, pegavam as 7 frutas e colocavam dentro de um cesto muito bonito. Eles organizavam as frutas em uma sequência determinada pela Torá, eles colocavam separações entre as frutas, então tinha todo um detalhe para fazer o melhor para Deus. E agora nós entramos na terceira etapa, e a terceira etapa é responder a pergunta: onde se deve entregar as primícias? Onde se deve entregar o bicurim? E de acordo com a Torá, a entrega deve ser no lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer o seu nome repousar. E nós bem sabemos que o local que Hashem ele escolheu para fazer o seu nome repousar é lá em Jerusalém, no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Então, nesse sentido, o povo, já com o cesto preparado, já com o bicurim preparado, eles viajavam em grupos para Jerusalém, lá no Beit HaMikdash, no templo sagrado, com o seu bicurim em mãos, para oferecer o melhor para Hashem. E nessa viagem, queridos, tinha algo muito maravilhoso, era uma alegria. Essa viagem com os bicurins em mãos era acompanhado com músicas, era uma alegria tremenda no meio do povo de Israel. E nessa viagem, eles recitavam um Tehilim, uns salmos, conhecido hoje como Salmo 122, versículo 1, onde diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Então imagine, o povo de Israel reunido em grupos, as tribos, todos indo para Jerusalém, com o seu bicurim na mão, cantando louvores a Hashem, e recitando o Tehilim, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Era algo sublime, era algo maravilhoso, essa mitzvah quando colocada na prática. E de fato, todo esse processo exigia dessas pessoas que queriam cumprir essa mitzvah uma dedicação, isto é, fazer o melhor para Hashem. E aí nós entramos na próxima etapa, a última etapa. O que era feito quando eles chegavam lá em Jerusalém? Devarim, capítulo 26, verso 3 e verso 4. Você irá ao sacerdote que estará presente em sua época e dirá a ele, eu declaro hoje a Hashem, meu Deus,
que eu vim para a terra que Deus jurou aos nossos pais nos dar. O sacerdote tomará o cesto de sua mão. Verso de número 4. O sacerdote tomará o cesto de sua mão, ele então o colocará diante do altar de Hashem, seu Deus. Então, o verso 3 e o verso 4 nos mostra o que acontecia quando eles chegavam lá no Beit Hamikdash. Quando eles chegavam lá em Jerusalém, eles iam até o templo, eles colocavam o bicorim, as primícias na mão do Kohen, na mão do sacerdote, e este colocava o bicorim no altar diante de Hashem. E nesse sentido, nós temos outro aspecto aqui também. A pessoa que entregava ali o bicorim, eles deveriam fazer uma verbalização da porção de bicorim, reconhecendo o quão grande eles dependem de Hashem. Então, por exemplo, quando eles estavam com o bicorim na mão, lá no templo sagrado, eles recitavam os versos 5 até o verso de número 11. Então o verso 5 diz assim: você proclamará e dirá diante de Hashem seu Deus: o amoreu quis destruir meu pai, que desceu para o Egito e viveu ali em uma pequena família, mas ele se tornou uma nação grande, poderosa e populosa ali. Este verso, quando o proprietário, a pessoa estava cumprindo ali a parte final da mitzvah, eles recitavam isso na presença de Deus. E o verso 5 mostra que Hashem protegeu Jacó de Labão, o arameu. E eles, de fato, só estavam ali porque tem um histórico que Hashem foi guardando eles. E aí, a continuidade nos mostra, os versos 6 até 8, mostra a proteção que Deus deu para o povo de Israel, isto é, o povo que está agora na presença de Hashem com os bicorim em mãos. E eles iriam recitar, no sentido de lembrar a providência divina em guardá-los no passado, verso 6 até o verso 8. Os egípcios nos trataram cruelmente e nos afligiram, e impuseram um trabalho pesado sobre nós. Nós clamamos a Hashem, o Deus de nossos pais, e Deus escutou nossa voz e viu nosso sofrimento, nossa labuta e nossa opressão. Verso 8. Deus nos tirou do Egito com a mão forte e com o braço forte estendido, e com grande temor e com sinais e milagres. Então, nós percebemos aqui que esse irmão, quando está ali na presença de Hashem, com o seu bicorim em mãos, ele recitava esse reconhecimento, o quão bom Deus fora com eles. Como, por exemplo, Deus foi bom quando livrou o pai dos filhos de Israel, Jacó, de Labão. Essa recitação, ela traz para nós também a proteção que Deus deu para o povo de Israel, livrando eles do Egito. Isto é, se eles estão agora em Jerusalém, no Beit Hamikdash, com os bicurim em mãos, os frutos em mãos, que colheram da terra que Hashem deu para eles, eles estão dizendo: nós só estamos aqui hoje porque Hashem, ele nos tirou do Egito e nos trouxe para a terra prometida, e Hashem fez da terra nascer frutos, nós colhemos os frutos e estamos trazendo aqui os bicurim, o melhor para Hashem. E tudo isso foi possível devido à providência divina. Então eles estão agora recitando nessa parte final da mitzvah um reconhecimento, como algo que vem como uma gratidão dos Benei Israel para Hashem. Um reconhecimento que só é possível eles fazerem este bicurim porque Hashem, de fato,
foi muito bom para eles. E o verso 9 e o verso 10, eles mostram gratidão a Deus pelo que receberam. Vamos ler os versos 9 e 10? Ele nos trouxe para este lugar. Olha que interessante. A pessoa que estava cumprindo essa mitzvah, nessa reta final, ela está com o seu bicurim em mãos e ela reconhece que Deus é muito bom e que Hashem proporcionou todo esse processo para eles estarem ali em Jerusalém, no Beit HaMikdash, oferecendo as primícias. Ele nos trouxe para este lugar e ele nos deu esta terra, uma terra onde flui leite e mel. Eu agora trago aqui as primícias do solo que o Senhor Deus me deu. Então você o colocará diante de Hashem, seu Deus, e você se prostrará diante de Hashem, seu Deus. Fica muito claro para nós que quando um judeu ele praticava essa mitzvah, especificamente falando nos versos 9 e 10, o judeu ele realmente refletia, verbalizava, falava: se nós estamos aqui oferecendo bicurim, primícias, é porque Hashem nos trouxe para este lugar, foi Hashem que nos deu a terra, foi Hashem que fez os frutos crescerem, e nós estamos aqui colocando diante de Hashem, reconhecendo que Hashem é um Deus poderoso e tudo que nós temos vem dele. E aí a parte final do verso 9 nos diz que esse agricultor, esse judeu que cumpria essa mitzvah, eles se prostravam diante de Hashem, reconhecendo a sua grandiosidade em suprir todas as necessidades físicas e espirituais. E na parte final tinha um momento de muita alegria, porque o versículo 11 nos diz: você se alegrará, regozijará com todo o bem que Hashem, seu Deus, concedeu a você e ao seu lar, a você, ao levita e ao convertido que vive entre você. Então havia de fato um reconhecimento que Hashem proporcionou todos os bens, todas as demandas físicas, emocionais, espirituais para o judeu que cumpria essa mitzvah. Então eles expressavam isso com as suas primícias em mãos, reconhecendo que tudo vem de Hashem. E eles estavam ali, demonstrando essa gratidão e 100% envolvidos, entrando de cabeça na terra, entrando no sentido de realmente amarrar o barbante, identificar, fazer uma viagem, cantar cânticos, passar horas caminhando. Nós percebemos que para cumprir bicurim era necessário um envolvimento em todos os aspectos na vida da pessoa e sempre fazendo o melhor para Hashem. E nós percebemos na final do cumprimento dessa mitzvah que há um reconhecimento que se eles estão ali com os frutos em mãos, foi porque Hashem proporcionou isso. E aí, queridos, nesse sentido, eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Embora nós não podemos hoje cumprir essa mitzvah, porque nós não temos hoje o Beit HaMikdash, o templo sagrado lá em Jerusalém, a festa das primícias, ela tem um recado para nós, ela tem uma mensagem para nós. E a mensagem é muito simples: nós devemos dar o melhor para Deus. Muitas vezes nós damos o resto para Deus, sendo que a Torá ela nos orienta nós a amarmos a Hashem de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Então a Torá vem e nos ensina, por meio de bicurim, que nós devemos dar o melhor para Hashem. E é bem verdade que muitas vezes nós vamos querer fazer o melhor para Deus e o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal,
sempre vai vir tentar barrar esse desejo que nós temos de fazer o melhor para Hashem. Então nós precisamos lutar, sim, contra o nosso Yetzer Hará. Muitas vezes o nosso Yetzer Hará vai dizer: não faça o melhor para Deus, não se dedique para Deus. Mas nós temos o Yetzer Tov, a inclinação para o bem, e nós devemos alimentar o nosso Yetzer Tov, isto é, devemos focar, devemos entrar na terra e cumprir a mitzvah de modo específico e com boa qualidade, como diz o tema, fazendo o melhor para Deus. Agora, queridos, ainda nesse contexto de aplicação, repare bem, um ponto curioso nessa paraxá, que para cumprir essa mitzvah era necessário dar o melhor. Por exemplo, rejeitar as nossas vontades de comermos o primeiro fruto. Até porque, quando nós olhamos para uma árvore frutífera, ali na minha adolescência, eu lembro que eu tinha muitas árvores frutíferas. E quando eu visualizava uma fruta madura, a minha vontade era ali e coletar essa fruta madura e degustar dela. Mas aqui nós percebemos que fazer o melhor para Deus, muitas vezes, vai exigir de nós uma renúncia das nossas vontades. O agricultor, ele visualizava aquelas frutas maduras, sem sombra de dúvida. Assim como eu e você, ele também tinha vontade de consumi-las. Porém, a mitzvah diz: o melhor, o primeiro é bikurim, o melhor é para Hashem. Então nós começamos a captar essa aplicação para nós, que devemos de fato fazer o melhor para nós, o melhor para Hashem. E aí a pergunta é bem simples: quais áreas da sua vida é necessário uma identificação e ter uma resposta de melhora? Pensa agora aí. O que você precisa identificar na sua vida e oferecer algo melhor para esse tema que você pensou aí? Talvez você precise melhorar o estudo da Torá, o estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia. Talvez você não está dando muita atenção para o estudo da Torá. Talvez você perde horas e horas nas redes sociais e esquece muitas vezes de ler um Terrilim, de ler uns Salmos, de ler a paraxá da semana, um texto da Bíblia. Talvez você perde muito tempo com as redes sociais ou com outras distrações e esquece muitas vezes de começar o seu dia falando com Deus. Como, por exemplo, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós temos que fazer ainda na cama é fazer o Modé Ani. E o Modé Ani é uma oração, é uma prece de gratidão, onde nós falamos a Hashem: agradeço a ti, ó Deus, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. Esta prece está no nosso Sidur Bnei Noach. E assim que nós abrimos os nossos olhos, o nosso primeiro contato não é com o nosso celular, não são com as redes sociais, mas sim com Hashem. Então talvez você precise identificar algo na sua vida e colocar um barbante escrito: eu preciso melhorar, eu preciso me dedicar mais a essa área. Talvez um ponto de melhoria seja a tua família, o teu contexto profissional, o tratar bem as pessoas, o fazer as coisas de Deus, não de modo passivo, mas ativo, envolvido, concentrado, com kavaná, com alma, naquilo que Hashem determinou para nós cumprirmos, no nosso caso, as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Então, quais áreas você precisa identificar na sua vida e colocar um barbante e dizer: isto aqui é bikurim, isso aqui é primícias, isso aqui é para Hashem, a minha vida é para Hashem.
mas eu estou gastando a minha vida com coisas que Hashem não está envolvido. Então é um ponto para nós refletirmos aqui. E lembrando, queridos, que nós temos uma missão com os nossos irmãos mais velhos, os judeus, que é fazermos dessa terra a morada de Deus, com a divulgação, com o ensinamento da Torá, mostrando para as nações que existem leis que, quando praticadas, vão agradar a Deus, e nós vamos fazer deste mundo a morada de Hashem, voltando lá no propósito inicial da criação. Queridos, e é interessante que, se você parar para pensar, tudo que Deus nos dá é para nós servirmos a Ele. Então, que nós possamos refletir nessa paraxá, faça o melhor para Deus. Bicurim nos mostra isso. O povo de Israel deveriam plantar, deveriam identificar a fruta com um barbante e declarar: isto é primícia, isto é bicurim. Eles deveriam colocá-los, os frutos, no cesto, fazer uma viagem com muita alegria, indo a Jerusalém, no Beit HaMikdash, no templo sagrado, e oferecer o bicurim a Hashem. E lá, no momento da oferta, eles iriam reconhecer a soberania de Hashem, a grandeza de Hashem, que libertou Jacó de Labão e libertou o povo de Israel do Egito. E eles só estão ali, com frutos na mão, colhidos na terra que Deus deu para eles, porque Hashem foi muito bom e fez o melhor para eles. Que possamos também fazer o melhor para Deus, reconhecendo que tudo que acontece na nossa vida é Hashem que prepara, é Hashem que nos dá terra, é Hashem que nos dá o fruto, é Hashem que faz com que tenhamos saúde para caminharmos, é Hashem que nos dá saúde, é Hashem que nos prospera, é Hashem que nos dá desejos espirituais para servi-lo. Tudo vem de Hashem. Então, se Hashem dá o melhor para nós, que possamos aprender com a paraxá Kitavô, festa de Bicurim, retribuindo, fazendo o melhor para Deus. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos.